A Júlia Megra e o grupo Bala Desejo, grande sensação, ganhou o Grammy ano passado, com Sim, 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 um descasso, né? Além de Júlia, né, o Bala Desejo é composto aí pelo Zé Ibar, que a gente já conversou aqui também, a Dora Morelenbaum e o Lucas Nunes. Há poucas semanas, a Júlia Mestre lançou o seu segundo álbum, chamado Arrepiada. Queria que ela contasse aí a diferença para o primeiro, que ela lançou um em 2019, chamado Geminis. Fala para gente aí, Júlia. Gêmeos é aquele meu primeiro álbum, né? E eu acho que todo artista tem esse momento na carreira, que é aquele acúmulo de composições que a gente fez desde o início, que a gente se descobriu ali compositora, né? Então, começa ali desde os 16 anos até meus 20, que foi o momento que eu comecei a gravar o meu primeiro álbum. Não o meu primeiro álbum, já tinha lançado um EP, mas eu acho que foi um álbum já mergulhando o universo do que é viver dentro de um estúdio, de estar mais consciente sobre os músicos que eu admiro, que eu gostaria muito de poder juntar e trazer para o disco. Eu trouxe o Kainan do Gege, que é um percussionista baiano, que toca também hoje em dia na banda do Meu Coco com Caetano Veloso. O Lucas Nunes e o Zé Ibar foram também produtores desse álbum. Tinha uma pureza também de uma Júlia que estava se descobrindo e se atrevendo no mundo da música e cada vez mais se afirmando como se uma artista que quer estar aí no mundo cantando suas canções, suas próprias canções. Mas como início de carreira também, o Gêmeos ele não teve a turnê que mereceu, né? Eu não consegui rodar tanto com o disco, porque ainda também eu não tinha tanto público assim. Eu fazia, no máximo, alguns shows no Rio de Janeiro, que é minha cidade, mas em casas pequenas, para quem conhece aqui no Rio, existe uma casa que chama Áudio Rebel, que é uma lotação máxima de 50 pessoas. E às vezes me atrevi a fazer uma viagem para São Paulo, então eu toquei no Bona, mas ali lutando muito para encher a casa. E meu último show com o disco Gêmeos foi no Teatro Bruta Flor, que hoje em dia já não existe mais, é uma casa que fechou. E eu toquei nessa casa no dia 12 de março de 2020. Eu lembro de ir para a rádio, fazer algumas entrevistas e a galera estava já comentando sobre o Covid, que na verdade parecia ser uma coisa muito mais séria e que já estava começando a falar sobre um possível isolamento. A coisa que eu mais gostava de fazer também durante a pandemia era assistir show. Era meu maior passatempo. Eu ligava a TV e procurava ver os shows, fazer esse estudo. E aí eu comecei a ficar muito viciada num programa de TV que se chama Versões, que acontece no Canal Bis. E eu botei na minha cabeça que fazer parte desse elenco seria um sonho. E aí eu começava a ver os programas, Illy cantando Elis Regina, via Tim Bernardes cantando Gal Costa, Larissa Luz cantando Elza Soares. E eu ali já muito fã, mergulhando nos discos da Rita Lee, pensei assim, nossa, seria um sonho poder estar fazendo esse programa cantando Rita Lee. E aí eu, com o maior atrevimento, pode-se dizer cara de pau, eu vi o programa, esperava passar a ficha técnica, e quando começava a subir o crédito, eu anotava todos os nomes que faziam parte daquela equipe. E naquela época eu fazia muito cover dentro do quarto, e comecei a enviar vídeos meus cantando Rita Lee para todo mundo. E aconteceu que o diretor do programa viu minha mensagem, me respondeu e topou então o desafio. E aí ele passou a mensagem para uma produtora e ela me escreveu assim: Júlia, que coincidência você está me escrevendo justo agora, porque estamos montando o elenco para o início da próxima temporada do programa Versões, que vai acontecer em setembro de 2020. Estava um momento que a gente ainda em pandemia, mas já começando a fazer algumas exceções, eu foquei muito e comecei a estudar o disco inteiro da Rita Lee. Tem esse disco aqui que eu piro muito, que é a Rita Lee, 1980. E tem um outro também, é Mania de Você, 79, que eu tirei assim de cabo a rabo e para participar do programa. E gravei e fiz um programa de 1 hora, que hoje em dia está no arquivo do Canal Bis, no programa Versões. E é lógico, eu acho que também eu que sou uma compositora, por ter entrado
de cabeça nesse universo que tá ali, cada vez mais saboreando o tipo da composição dela, aquilo me inspirou. A primeira música que hoje faz parte do álbum foi a primeira música que eu escrevi, é Arrepiada. Aquela brincadeira de tchu, 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 cá. Eu achei aquilo ousado, de certa forma, porque é uma expressão muito carioca também da gente falar, mas botando num ritmo ali um pouco mais roqueiro e uma letra que é safada, mas ao mesmo tempo tem uma outra pegada, assim, mais blues, assim, uma mistura ali. E aí, quando a composição ficou pronta, eu pensei, eu acho que talvez mergulhar ali um bebê dos anos 80 pode ser um caminho que está me apontando para fazer parte desse meu novo universo que eu quero viver. Bacana. Ô, Júlio, por que essa influência dos anos 70, 80? O Bala Desejo tem muito isso. Vocês não eram nem nascidos nessa época, né? É um resgate que vocês têm que fazer mesmo, porque não há referência, pelo menos de memória, né? Né, de garoto ou qualquer coisa semelhante. Como é que se ligaram né, esse sistema, essas músicas dos anos 70, 80? Pois é, né? Saudade do que eu não vivi. Eu comecei a sentir que eu gostava de música, que talvez fosse essa, assim, uma paixão, quando eu andava de carro com a minha mãe, pequenininha, e ela gostava muito de colecionar discos e aí andando pela cidade, ouvindo os discos, eu sabia que aquilo me envolvia de certa forma, aquilo me emocionava. Eu começava a lacrimejar e eu pequena ainda não entendendo muito como é que era um sentimento desse, porque eu me emocionava com uma música, mas aí eu estava ali começando a aflorar essa paixão. E é claro, minha mãe botou muita música para escutar que vinha também da época dela. E eu acho que isso me inspirou muito. Cada um dos balas teve a sua história. Dora também vem ouvindo desde pequena Tom Jobim e ter essa relação com a música clássica. Também trouxe muita coisa para ela. O Zé e o Lucas também tendo outras referências, mas já desde pequenos muito musicais e com 4 anos de idade, já entrando em escola de música. Eu acho que eles já foram bebendo dessa fonte aí. Eu comecei um pouco mais tarde, assim. Eu comecei a fazer aula de música depois, já com 16 anos. E, e eu sinto que, por não ter uma família tão musical, a minha referência era sim ouvindo música no carro com a minha mãe, mas a relação com o instrumento começou tarde. Foi vendo eles, porque a gente se conhece já de um tempo, que eu falei, uau, isso é demais, sabe? Eu acho que eu quero aprender isso também. Eu quero tocar também. Eu gosto do que aquela galera tá fazendo ali. Então eu fui correndo atrás, assim, e com os 18 anos eu comecei a já escrever minhas primeiras músicas, e a primeira coisa que eu fazia era procurar o Zé, assim, cadê o Zé? Aí eu vinha com o violão correndo atrás dele para mostrar aquela música, para ver se tinha aprovação de um amigo que eu admirava tanto. E assim foi a minha relação com o Zé, com o Lucas e com a Dora. A gente nunca ia saber que anos depois a gente faria parte de uma banda que rodou o mundo inteiro e vem sendo até então a experiência mais forte que eu já vivi na minha vida. Bacana. É interessante observar, tanto no seu disco, Arrepiada, quanto do Bala Desejo, Sim, 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 o ótimo Sim, 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 é que vocês, a composição de vocês, o processo, a música é muito para cima, né? Vocês fizeram um conjunto de músicas alegres, divertidas, e todas elas foram realizadas no momento mais triste, talvez mais triste dessa década. Eu queria que você contasse como é que vocês buscaram essa energia, para jogar essa energia positiva para dentro do trabalho, né? Como é que vocês fizeram esse processo? Isso, vocês fizeram isso propositadamente? Como é que foi essa questão? Eu acho que o que movimentou foi exatamente o desejo e o sonho de voltar aos palcos e de trazer isso para a dança. Por curiosidade, até Arrepiado foi escrito antes do Bala Desejo surgir. Eu comecei a compor as músicas do Arrepiada ali, bem no início mesmo de 2020, passado um ano, assim, mais ou menos, em junho de 2021, eu convidei o pessoal para morar lá em casa, Dora, Lucas e Zé. E aí nisso a gente começou a fazer algumas composições assim, e aí veio o convite então para que a gente fizesse um álbum.
participando da live ali da Tereza Cristina, e o Koala falou com a gente, fez o convite para a gente fazer parte ali do selo e então levantar o disco. E aí nisso eu tive que pausar uma arrepiada. E aí vivi o Bala Desejo inteiro, assim, um ciclo de um ano. Porque mesmo um disco que começou antes, eu sabia que tinha um nome, Arrepiada, que talvez eu precisasse viver tudo que eu vivi com Bala Desejo, enfrentar os palcos que eu enfrentei, fazer as viagens que fiz, para me empoderar cada vez mais, ter mais confiança da persona e da pessoa que sou, da artista que sou. E hoje poder também estar lançando um álbum solo é outra Júlia, sabe? Do que viveu o Gemini. Então, sei que Arrepiada também tá para me transformar e com certeza uma nova persona vai existir nesse ciclo também de um ano. E quem sabe na nossa próxima entrevista eu esteja já com uma outra postura, com outra fala, talvez mais entendida sobre esse novo álbum, porque é no palco que a gente consegue viver e entender direito sobre aquelas composições que a gente trouxe, sabe? O disco tem esse lado, né, divertido, alegre, arrepiado, né, para cima, e mostra também uma face sua intimista, né? Tem uma música que você gravou no quarto e tal, e eu já vi show seu que você também trabalha essa questão, né, com violão, intimista também. E o que que essa face tem para você? Ela representa para você? Começa pela minha voz, né? Eu acho que é uma coisa que eu demorei muito para me entender como cantora. Eu, na verdade, demorei bastante para me assumir como uma pessoa que pode viver do canto, sabe? Porque eu tenho muita dificuldade vocal, falando assim, de exame de voz, eu tenho calo vocal, cisto vocal. É, quando eu tinha uns 18 anos, eu tinha facilidade para perder a voz, eu ficava rouca bastante e às vezes ficava fônica. Chegou até um momento que me consultaram a operar a voz, assim, disseram que eu precisava fazer uma operação para poder curar esses calos que eu tenho hoje. Até que eu quase me deixei levar por isso, mas a minha professora de canto, me deu um acorde, assim, e falou: "Júlia, nada disso, você não vai operar, você vai trabalhar isso, a gente vai fazer trabalho de fono, vai fazer trabalho de voz, de aula de canto, e você vai conseguir ter esse controle vocal, você não vai perder mais a voz, mas a gente vai fazer de outra forma". Eu quero falar sobre ela, a Cris Delano, ela é maravilhosa e meu anjo da guarda. Uma coisa que eu mais gosto em mim, mas eu acho que é a minha maior fragilidade, é essa rouquidão que eu tenho na voz. E às vezes quando eu canto, também tem essa sensação que você falou, que é mais intimista. Eu gosto de trazer também essas referências também da bossa nova. E aí eu vivo esses dois mundos, porque eu também sou uma pessoa muito elétrica no palco. Quem me conhece do Bala Desejo sabe que sou uma pessoa muito dançante também, muito corporal. Mas eu acho que a hora que eu mais gosto de cantar é quando eu tô cantando baixinho, sussurrado. E se tem um lugar que eu consegui, eu acho, que trazer essa voz foi no Disco Arrepiada, porque, é claro, cada disco que a gente faz, a gente vai tendo mais controle da voz. E, e eu consegui gravar o disco inteiro dentro do quarto. A gente fez um home studio, gravamos algumas coisas em estúdio, mas a voz foi feita dentro do quarto, com uma luz baixa. E eu acho que a gente conseguiu imprimir isso no álbum. Que tem daqui para frente? Shows, apresentações, e o Bala Desejo também. Tá todo mundo lançando disco solo aí do Bala Desejo, mas eu queria saber do grupo onde é que veio outro, né? Enfim, Opa! como é que você vai fazer daqui para frente? Então, muitas perguntas, muitos anseios. Me comprometi a fazer essa turnê do Arrepiada na estrada. Já fiz alguns shows, já estreamos em Goiânia, depois fizemos em Brasília, Porto Alegre. E a turnê vai seguir por São Paulo, Rio de Janeiro, Juiz de Fora, Belo Horizonte. E espero rodar muito mais com esse show também. O Bala Desejo segue super ativo. A gente vai fazer uma turnê grande agora pela Europa.
vamos até o Japão. E eu acho que é isso que me deixa, às vezes, boba, porque a música, ela realmente, ela chega nos lugares antes da gente e a gente vai correndo atrás dela. É muito gratificante, ver que a gente tem conseguido viajar tanto através da nossa música. Eu tenho formação de atriz e, e me dá muita vontade de, a cada projeto também, trabalhar uma personalidade diferente. Então, se você me conhece pelo Belo Desejo, você vai ver ali uma Júlia Mestre, de uma maneira. E se você vai assistir meu show da Arrepiada, talvez você veja outra Júlia Mestre. Mas todas fazem parte de uma só. Eu acho que eu faço isso também para me proteger. Porque a gente também tem um lugar que a gente gosta de deixar intocado só pra gente. Queria agradecer aí a Júlia Mestre, cantora, compositora, ela da banda Bala Desejo, como foi citada várias vezes, e lançou o segundo álbum, chamado Arrepiado, um disco bacana, bom de se ouvir, para cima, energia. Júlia, muito obrigado, sucesso. Está com você aí a palavra final. Opa, obrigada pelo tempo, pela entrevista, pela troca de ideia. Eu fico muito feliz de poder trazer esses momentos assim de carreira, de vida, poder contar um pouquinho dessas histórias, também falar sobre a Rita Lee, porque ela, para mim, é a maior compositora do Brasil, sabe? É uma grande referência como uma artista mulher na música brasileira. Eu tenho quase que um altar aqui para ela. Espero que também estando botando esses discos no mundo, possa alcançar mais e mais pessoas e contagiar, talvez, almas, artistas, fazerem criar mais também por conta dessa canção. Obrigada pelo tempo e é isso. Escute novo disco Arrepiada. A gente se vê breve.